Bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado, né? Sexta-feira, depois do feriado de Corpus Christi. Tudo bem aí, Bruna? Bom dia! Estamos em outro planeta, o Nicolas de camiseta e eu de jaqueta. E, na verdade, o ideal seria emendar o feriado, né? Mas Exatamente. a gente não tem esse privilégio de muitos. Estamos aqui. Vamos. Só que hoje prometemos ser mais econômicos, né? Para não tirar o pessoal que está no descanso. Se bem que não sei se tem muita gente descansando hoje, não. Muita gente já me chamou cedo. Mas para mantermos a nossa rigorosamente ali a nossa rotina do Friday Tax, vamos comentar aí sobre uma coisa importante hoje, né? Fazer um Friday mais Light. econômico, mais light, mas não menos importante, né? Importante. Papo Pois é. rápido sobre a reforma tributária. Vamos falar, porque tem gente já desesperada. E agora? Vai acabar o ICMS? Vai acabar o IPI, PIS e COFINS, né? E agora? O que que eu faço? Enfim, então vamos tentar resumir aqui algumas coisas importantes sobre a reforma e lembrá-los que nada é da noite para o dia, né? Já começa por aí, né? Então, calma, né? Respira um pouco. Provavelmente, se isso acontecer, não vai ser em 2023, vai ser para o ano que vem, e tem mais algumas outras questões que a gente precisa avaliar, né? Exatamente. Na verdade, é uma dificuldade porque mexe com os três entes da federação, União, estados e municípios. A gente tem regras constitucionais que têm que ser obedecidas. E, mais importante do que isso, tem muito interesse político por trás. Ainda mais num ano em que a gente tem aí um governo mais assistencialista, então a arrecadação ela é privilegiada. Então, mudanças normalmente geram desconforto nessas áreas também. Então, e nós já temos, pela própria Constituição, como você mesmo colocou, uma questão de federalismo, né? Exatamente. Não é assim, vou mudar e beleza, goela abaixo. Não, tem interesse dos estados. Alguns estados estão interessados, outros não estão interessados. A União, os tributos da União, isso, mesmo que não, assim, minha opinião, mesmo que não a parte do ICMS não entre, ou aconteça alguma coisa, a parte da União provavelmente saia, né? Uhum. PIS e COFINS são duas contribuições que tivemos no julgamento lá da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. E agora, recentemente, não pode tomar mais o crédito com o ICMS na base do crédito do PIS e da COFINS. Então, são duas contribuições que viraram uma coxa de retalho, né? No fim das contas, né? Então, você tem Sim. a lei falando uma coisa, daí tem um julgamento supremo que mudou. Você tem a questão até do crédito, que o crédito é base contra base, não é o método subtrativo direto, que o antecessor paga, você compensa, tem esse problema, porque já gera um desequilíbrio. A empresa do Simples Nacional paga um tributo dentro do Simples e a empresa do não cumulativo, que adquire do Simples, toma com as regras não cumulativas, com pontos 65, 7,6. Então o cara já paga menos aqui, o outro toma crédito maior lá. Então, já há um desequilíbrio. Enfim, como todo o sistema tributário que nós temos, a maior parte dele é uma bagunça generalizada, né? É um negócio bem sem sentido, não é racional. E, Não, por não ser racional, é regressivo também, né? Principalmente a questão da regressividade, que é o ponto-chave do nosso sistema. exatamente. Então, vamos lá, ponto a ponto, rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, bom, vou falar aqui resumidamente, né, do todo, o que é mais importante aqui. Então, está em pauta duas PECs, a PEC 45 e a PEC 110 de 2019. Elas são muito parecidas, né? Tem algumas diferenças que eu vou tentar pontuar aqui, mas em ambas as propostas, a ideia é extinguir alguns tributos, entre eles o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS/PASEP, a COFINS, o ICMS e o ISS, né? A ideia é aquele famoso que o pessoal sempre fala, o IVA, né? O imposto lá sobre valor adicionado. Valorizado. Só que
IVA, quando tem interesses de estados e de União, não sei se vai dar muito certo, enfim, vai ser um desafio, certo? Vai ser um desafio. Mas está ali a proposta, né? Está ali a proposta. Então, assim, a gente tem, em substituição a esses que serão extintos, alguns tributos que pretendem ser criados. Aí nós temos um substitutivo da comissão mista, que é da PEC 45, e tem o substitutivo da PEC 110. Estamos falando da PEC 45. O que ela pretende substituir, né? Ela pretende criar o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o chamado IBS, e esse vai ser de âmbito nacional, e o imposto específico sobre alguns produtos, o chamado imposto seletivo, que é um tributo que tende a desestimular o consumo de alguns itens que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como, por exemplo, cigarro, bebidas, enfim, né? Então, esse da PEC 45, ele pretende unificar todos os tributos num só, chamado IBS. E aí esse imposto seletivo ficaria apartado, né? Já na outra proposta, no substitutivo ali da PEC 110, ele pretende criar o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, que vai ser de competência dos estados e dos municípios, e uma outra contribuição, que é a Contribuição sobre Operações com Bens e Prestações de Serviço, que é a CBS, que seria da União. Então, aqui, você já vê que tem uma separação, né? É uma proposta dividindo o que é federal, CBS, o que fica com os estados e municípios, que daí pegaria o ICMS e ISS, seria o IBS, né? E também o imposto seletivo, lá sobre cigarros, bebidas, enfim. Então, seriam 3 situações aqui contra 2. Já é uma diferença. 45 são 2 apenas, unificando tudo e tendo esse tributo seletivo. E a 110 divide, né, o que é imposto sobre bens e serviços, Estado e município, CBS, contribuição sobre bens e serviços, União, e o imposto seletivo. Então, basicamente, essas são as 2 propostas, né, que foram colocadas aqui pela PEC 45 e a 110, tá certo? Então, esse é um ponto bem importante. A questão ali da base de incidência vai continuar com o modelo que nós temos, que vai, na verdade, sacrificar, ao meu ver, e ele tem que calibrar muito bem, porque vai ficar sobre produção e serviço, né? Uhum. Só fazer um parênteses aqui, porque uma reforma tributária que desejasse trazer a progressividade para o regime, ela teria como foco a renda, né? Não consumo. Não o consumo. Então, a gente está trocando assim. O que, na verdade, o que está sendo feito é compilando. Sabe quando você comprime um arquivo? É isso que está fazendo. Uhum. Você está trazendo todos os tributos para uma coisa só que sobre a mesma base. A base de incidência continua sendo a produção e a prestação de serviço, né? Exatamente. Que não A é questão. justo. Do ponto de vista social, é injusto. Países desenvolvidos, eles tributam a renda e não tributam o consumo. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, nesse ponto, aí a gente já faz um comentário. Não tem muito o que falar de mudança aqui, né? Não. A base de tributação continua sendo a mesma, né? A base continua sendo a mesma. Tem umas questões aí de lei que vai pretende instituir. Então, por exemplo, a comissão mista lá da PEC 45 pretende que o IBS e o imposto seletivo venha por lei complementar. Uhum. Já a PEC 110 seria para o IBS uma lei complementar e a CBS poderia ser por lei ordinária federal. Aí é uma questão de processo legislativo, Formalidade. Uhum. né? Para ver o que. Uma lei complementar exige quórum diferenciado, né? Já a lei ordinária federal, o quórum é diferente. Então, essas são as propostas aqui colocadas em relação à lei, a norma, né, que pretende instituir o tributo. Com relação à alíquota, então, a PEC 45 fala que o IBS, né, cada ente federativo poderá fixar, por lei ordinária, a sua alíquota própria. A alíquota será a mesma para todas as operações com bens e serviços.
E durante a transição serão fixadas alíquotas por resolução do Senado Federal, com base em cálculo do TCU, né, Turma de Contas da União, de forma a manter a arrecadação dos entes federados, mas a qualquer momento cada ente pode alterar sua alíquota por lei própria. Então, isso da PEC 45. Então, os estados poderiam criar uma lei colocando as alíquotas. Vai ter transição, então por isso que a gente está falando, vai virar chave. 2024 acabou todos os tributos, enfim, tem um período de transição que a gente vai falar sobre isso. E nesse período de transição pode ser que o Senado, pode ser não, né? A proposta é que o Senado venha e coloque alíquotas ali para tentar equalizar esse período aí de transição não ser tão traumático. Essa é a ideia. Já na 110, a proposta é que os estados, Distrito Federal e municípios também fixem suas alíquotas por lei. A alíquota também vai ser a mesma para bens e serviços, né? Resolução do Senado também vai trazer aí algumas travas, principalmente no período de transição, mas aí a partir do 5º ano, cada ente pode alterar a alíquota por lei própria, a partir somente do 5º ano, né, de vigência. Então a gente já está falando aí de uma transição mais longa, de 5 anos aqui. E para a CBS, que daí isso é PEC que estão falando da 110, né? A 110 pretende fatiar, né? O que é Estado, que é União aqui, Estado, município e União. Para a CBF, a alíquota é fixada de modo que a arrecadação seja equivalente à arrecadação de PIS e COFINS, que são extintos. Então, vai ter que achar uma alíquota ali que calibre de forma a não diminuir o que a União arrecada com PIS e COFINS. E após esse período, que são 2 anos, os 2 primeiros anos, a alíquota pode ser livremente fixada por lei ordinária. Né? Então, tá ali. Né? Isso que eu estou colocando aqui para vocês, gente, foi a última, foi a análise do grupo de trabalho, né, do GT, que está falando sobre isso. Eles fizeram esses apontamentos, inclusive fizeram algumas recomendações aqui bem superficiais. Né? Temos a questão da não cumulatividade, também, que a ideia é fazer com que o tributo seja não cumulativo, né? Tanto o IBS como a CBS. Só que aqui tem algumas questões um pouquinho polêmicas. Né? Você pega, por exemplo, a PEC 45. Ele fala que o aproveitamento de crédito, em regra, é vinculado ao recolhimento do imposto na etapa anterior. Ou seja, se o antecessor não paga o tributo, você não pode compensar, você não pode acreditar. Então, isso vai exigir um mecanismo, né? Veja só, um mecanismo bem complexo, que você vai ter que saber se o cara recolheu, provavelmente vai ter uma declaração, vai ter que ter alguma obrigação acessória para você conseguir fazer isso. Então, se esse aqui não recolhe, esse aqui não acredita. Né? Então, não é igual hoje como ocorre com o ICMS. O cara destaca o ICMS na nota, se ele não pagar, o problema é dele. O crédito é Bem garantido. normal. É normal, você pode fazer a compensação. Com essa proposta aqui já não daria, né? O controle disso não vai ser muito fácil. Tem esse detalhe, né? Então, pode a lei complementar estabelecer hipóteses nas quais o provento do crédito depende de recolhimento efetivo. Então, fica no ar. Então, assim, vai ter que ter o recolhimento anterior, mas pode vir uma lei complementar e falar, nesses casos não precisa. E aí já começa, mas como assim? Cadê a isonomia? Né? Enfim. A receita decorre do imposto recolhido, que gere crédito ao adquirente, que ela seja retida e utilizada somente para compor o produto da arrecadação dos casos de aproveitamento de crédito do contribuinte, ou pedir ressarcimento. Então, quando você tem a compensação, você vai compensar com os débitos próprios, ou no acúmulo você vai ter que pedir ressarcimento. E a lei complementar tem que dispor sobre o prazo para esse ressarcimento dos créditos acumulados pelo contribuinte. Então, tudo vai ter que vir em lei complementar. Isso PEC 45. A 110 também fala que o crédito é vinculado ao imposto cobrado e não ao recolhido nas operações e prestações anteriores, né? Então já é uma diferença aí da 45. E uma lei complementar pode condicionar o aproveitamento de créditos ao recolhimento do imposto devido na etapa anterior. Então já muda a regra. Aqui você pode tomar o crédito sempre, independente do recolhimento, mas a lei complementar pode falar, não, mas nesses casos aqui você só vai poder tomar o crédito se o antecessor fizer o recolhimento. Imagine... Veja só, isso aqui, não sei, né? Sabe o que eu estou pensando? Nas obrigações acessórias, porque a legislação e o legislador, muitas vezes, ele não tem noção
e como operacionaliza tudo isso. Então, imagine você lá com o teu sistema hoje, e a própria Receita, né? Ela tem um sistema próprio. Imagine ela ter que mudar tudo isso. Nunca que vai ser de um dia para a noite. Vai demorar muito. Pois é um desafio, né? E estão querendo fazer Sim. para dia 20, né? Dia 20 de junho, que o, o presidente ali, O o- ministro, esqueci o nome, cara, meu Deus do céu. O presidente ali da Câmara já prometeu que vai botar em votação, o Arthur Lira, né? Vai colocar isso. a votação lá dia 20 de junho. Vai Estamos ser aí no muito dia difícil. 9, né? Enfim, não sei, né? Então, esse é um ponto, né? E daí também, fechando a PEC 110, fala que o imposto recolhido a cada operação ou prestação será retido, registrado como crédito do seu titular, quando a operação der direito de crédito, ou distribuindo ao Estado ou município, conforme as respectivas alíquotas nos demais casos, e lei complementar vai dispor sobre a devolução desses créditos acumulados pelo contribuinte. Tem que vir uma lei complementar falando sobre isso, né? Aí tem a Pô, questão dos saldos credores, que eventualmente que estejam acumulados, porque tem empresa que tem saldo credor. Hoje é um sim. problema da Lei Candir, né? Fala do ICMS, Lei Complementar 97 e 96, né? E também não só ICMS, tem crédito de IPI, tem crédito de PIS e COFINS, tem empresas que já têm esses créditos acumulados, né? Como que vai tratar? Vai virar a chave daí? Esse crédito eu vou aproveitar ou não vou? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. O que diz a PEC 45? Olha, lei complementar vai ter que dispor sobre isso, sobre a utilização dos saldos credores já homologados, tanto de IPI, PIS e COFINS e ICMS, para a utilização de IBS. Então, vai ter que vir uma lei complementar e falar, ó, desse saldo credor, você vai poder usar, ou vai ter limite, vai colocar restrição, enfim. De modo que sejam abatidos da parte que caiba a cada ente federativo. Então, imagine, olha complexo. Você está criando o IBS, a PEC 45, que engloba ICMS, que engloba PIS e COFINS, IPI. Você tem na sua conta gráfica hoje, na sua apuração, crédito ICMS separado, PIS e COFINS separado, IPI separado. Então você vai ter que pegar esse crédito do ICMS e só vai poder compensar com parte do que corresponde ao ICMS dentro do IBS, Nossa. ou do IPI, ou do PIS e COFINS. E aí vão ter que criar percentuais, né? Vão ter que fazer um rateio. É igual o Simples Nacional hoje, né? Você tem lá, você paga um lugar só que você tem a junção de vários tributos, só que ali você tem, né, os percentuais bonitinho, a participação percentual de cada um dos tributos. Isso aí vão ter que trazer esses percentuais, né? A restituição dos saldos credores homologados mediante a emissão pelo respectivo ente federativo de instrumentos financeiros negociáveis, inclusive com garantia da União. Pode, assim, instrumento financeiro negociável. Pode gerar um título aqui, então, se tiver saldo credor, vai ter, tipo, um título de crédito que você vai ter. Imagine. Garantia da União. Olha a complexidade. 45, a PEC 45. A PEC 110. Após a transição, os saldos credores homologados ICMS serão ressarcidos aos contribuintes pelos estados e Distrito Federal, aos contribuintes, e isso vai ter previsão em lei complementar. Ressarcimento. Por opção do contribuinte, o ressarcimento pode se dar com títulos da dívida pública do respectivo ente, nos termos de lei complementar, assegurada a distribuição dos vencimentos ao longo de prazo não inferior a 20 anos e a remuneração Nossa. pela Selic, ou utilizado para pagamento de IBS, hipótese na qual será deduzido o montante a ser transferido pelo Conselho Federativo de IBS para o respectivo ente. Também vai ter que fazer uma transição. Então, vai ter que ter um percentual. Então, ou você pega esse crédito na PEC 110 e os estados têm que devolver, ressarcir, e aí pode ser com título, sabe Deus se vão te pagar isso aí, né? Que Vai é ser tipo um corrigir precatório. precatório, né? 20 anos, tem 20 anos aí para você ficar. Ou você pode fazer compensação, mas aí nos limites que provavelmente virão dentro de uma lei complementar pelo Conselho Federativo lá do IBS, que deve ser criado, né? Então, Ai, ai. ai, 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 né? Ai, ai, ai. Mas beleza. Que bom, vamos ser otimista, né? E 20 minutos você falou metade
Não, mas eu da... prometo que não vou mais a fundo. Ir aqui, né? Que esses são os pontos importantes. Mas, por exemplo, benefício fiscal. Também esse é um ponto importantíssimo. Porque hoje várias empresas possuem benefícios. Inclusive a Lei Complementar de 160, inclusive prorrogou. Aqueles incentivos foram convalidados pelo CONFAS até 2032. Né? E aí? As empresas que fizeram investimentos e assinaram um protocolo de intenções com o Estado, estão aí utilizando, enfim, vão da noite para o dia perder? Não. A PEC 40, só que tem regras, né? Se coloca. PEC 45. Como regra geral, quando você entrar nessa nova sistemática, depois da reforma, não vai mais existir benefício fiscal. Essa é a ideia. Eles querem acabar com os benefícios fiscais. Contudo, admite-se a concessão de regimes favorecidos por lei complementar por até 12 anos após a instituição do IBS. E aí com algumas atividades específicas que vão poder usufruir disso. Atividade agropecuária, agroindustrial, pesqueira, florestal, serviço de educação, serviço de saúde, transporte coletivo, rodoviário de cargas, entidades beneficentes de assistência social. Esses regimes poderão prever alterações das regras de creditamento nas alíquotas do imposto, desde que aplicadas uniformemente em todas as esferas federativas. Então, assim, a princípio, você não vai ter benefícios fiscais na proposta aqui de reforma. Mas aqueles que vão ter os benefícios, a ideia é você perdendo esses benefícios de forma gradual, Para não... conforme você a transição vai ser tipo assim, 10% do ICMS esse ano deixa de ser ICMS, passa a ser IBS, então você perde o seu benefício na mesma proporção. Para não gerar um impacto tão grande, né? Então, mas você vai perdendo aos poucos, né? Na 110, em relação ao IBS, apesar de mencionar a vedação para concessão de incentivos, admite-se a concessão de regimes favorecidos por lei complementar. E aí pode ser por meio de isenção, redução, devolução total ou parcial do imposto, enfim, e alteração nas regras de creditamento. Então, na CBS, que é na PEC 110, não é para ter incentivo, mas pode ter em casos ali que vão ser tratados mediante lei complementar. Né? Então, já vejo que essa transição já vai ser meio sinuosa, né? Pelo que está apontando aqui. A A gente gente tem... pode falar, a pode gente falar. vai ter que fazer um quadro, Nicolas. Não, Reforma tributária. aqui estamos batendo papo. Aqui, assim, batendo papo, isso aqui é um documento que foi encaminhado, sou só pegando os pontos principais, né? Mas a gente vai montar bonitinho um esqueminha aqui para disponibilizar, talvez um próximo Friday Text um pouquinho mais Ah, a fundo. legal. Aí, ó, vamos anotar. A gente pega, aqui está bem resumidinho, só tem que pegar e fazer um negócio um pouco mais didático, né? Regimes específicos, Zona Franca de Manaus, ambas as propostas, a 45 e 110, pretendem trazer uma forma, como hoje existe, de desoneração, mas não diz como. Você vai ter que ser discutido. Né? O que mais que nós temos aqui que é interessante comentar? Preço Simples. Preço Simples Nacional. Ela vai poder optar por se manter dentro do Simples, com as regras da Lei Complementar 123, e recolher a parte, o IBS, que daí seria a questão dos tributos que vão entrar no IBS. Quem recolher o IBS pelo Simples não pode tomar crédito, nem transferir crédito. Isso é PEC 45. Já a 110, você pode se manter no Simples, ou você pode optar por fazer o recolhimento à parte do IBS e do CBS, que são dois, né? Na PEC 110 são dois. Então, você pode optar por fazer isso à parte do IBS e CBS. E quem recolher o IBS e CBS, pelo regime do Simples, não pode se apropriar do crédito, mas vai transferir crédito para quem adquirir. Então, essa é uma diferença da PEC 45 para 110. Aí tem a partilha da arrecadação, que aí Direito isso vai, financeiro. cada um vai ter a sua participação, igual acontece no ICMS, cada um, no Simples Nacional, cada esfera de governo vai ter uma parte dessa arrecadação, seja do IBS ou da CBS, que a CBS é só da União mesmo, né? Mas aí o IBS vai ter a partilha ali, na PEC 45. E a questão da transição, que é importante.
Isso é importante. A transição, na PEC 45, durante 2 anos será cobrada a parcela federal do IBS e extintos PIS e COFINS. Então, já de cara, 2 anos, já, PIS e COFINS já pula fora. Por isso que eu falei que no começo que da União é mais fácil. Então, eles, tira o PIS e COFINS, já vai o IBS, que seria a parte do PIS e COFINS dentro do IBS, já fica plenamente ativado. E nos 3 anos subsequentes, vai haver uma redução progressiva tanto do ICMS como do ISS. E aumento correspondente das alíquotas ali do IBS, da parte do ICMS e do ISS, que seria o caso, né? E aqui o ponto, com benefícios fiscais dos impostos antigos reduzidos na mesma proporção, que foi o que eu comentei. Então, as empresas que têm benefícios no ICMS ou no IPI, lá que seja, à medida que for aumentando a participação desses tributos no IBS, isso na PEC 45, diminui também na mesma proporção dos incentivos. E aí, no 6º ano, fica extinto o ICMS, o ISS e o IPI. Somente no 6º ano que você vai ter a aplicação completa. E a 110 são 2 anos em que você vai ter o IBS com alíquota teste de 1%, compensável com o ICMS e ISS. Então, durante 2 anos é 1% só que se coloca nesse IBS. E nos 4 anos subsequentes haverá redução progressiva do ICMS e do ISS e o aumento lá da sua participação no Imposto sobre Bens e Serviços, né? De modo a manter a arrecadação, enfim. E a mesma coisa com os benefícios fiscais, que vão sendo reduzidos gradualmente conforme você transfere a parcela do ICMS, do IPI para o IBS, perde-se os incentivos na mesma proporção. No 7º ano, serão extintos ICMS e ISS, somente no 7º ano, e o IPI será extinto será extinto na forma prevista na lei instituidora do imposto seletivo. Então, provavelmente, o IPI deve seguir ali a sua extinção junto com o ICMS e com o ISS, lá no 7º ano, enquanto na 45 era no 6º, isso aqui é no 7º ano. E como a CBS é separada na 110, na proposta da 110, então a CBS já entra em vigor na data em que for publicada ali a lei que vai instituir a CBS. Daí o PIS e COFINS já pula fora. Não vai ser uma coisa rápida. Não precisa ficar Então, desesperado. sim, porque assim, isso aí já não é de hoje, né, que se discute. Tiveram algumas alterações, tinha algumas que eram uma transição de 10 anos, agora já estão falando de uma transição menor, enfim. Ficou um pouco... Mas eu, particularmente, não vejo nada diferente do que tinha sido proposto lá atrás. Né? Tá na mesma linha, mesma linha. E tem as mesmas dificuldades, questão de Sim. transição. Né? Sem contar a partilha, né? Que a partilha ali, porque vai ter, inevitavelmente, vai ter estado que vai perder. E aí vai ter que ser garantido uma arrecadação por um prazo. Então, eu estou aqui, ó, transição da partilha de recursos, tem coisa de 52 anos. Eu nem vou estar aqui mais, provavelmente. Com certeza não estarei mais aqui. Eu acho, não vou votar mesmo. E nem quero estar, né? Porque imagine, com essa idade, com 90 anos, falando de tributo, eu digo assim, não digo, talvez na Terra você esteja, não sei, né? Mas eu não quero estar falando disso. Você imagina daqui 52 anos, falar, olha, lembra do Friday Tax que a gente falou lá atrás, em 2023? Pois é, agora, né, toda a arrecadação agora já foi partilhada, bonitinha, agora o IBS e o CBS, né, agora vamos ficar tranquilo, não tem mais nenhuma amarra aqui. Gente, eu vou estar com 80, não, 84, meu Deus. Então, é bem provável que eu não esteja nem na Terra mais. Você vai estar com... Ixi, não vamos falar de idade. Só nem não está mais aqui, então, enfim, é corrida pra caramba. E deu meia hora. Resumindo, eu passei 10 minutos que eu prometi, né? Que a gente tinha combinado aqui. Mas, resumidamente, é isso. E tem outras coisas. Aí já quiseram botar também ali, estão sendo discutidas de TCMD, PVA, que já distorce tudo, né? Porque, Daí pô, nem entra mais, o né? negócio era para falar dos tributos, era sobre o consumo e produção, né? E está na proposta. Tem aqui, isso aqui foi encaminhado, estão querendo já embarrigar umas outras Então, questões. agora a gente vai fazer uma série de vídeos da reforma tributária e a gente vai abordar ponto a ponto, bem bonitinho. Daí a gente faz um só de críticas. Isso.
É, tá para ser votado, vamos ver como é que vai ser. Lembrando até você compartilhou comigo ontem, né, uma matéria Aham, sobre isso, que a pessoa lá que escreveu disse que em 1995, mesma coisa, né? Ficaram 3 dias lá, uma sexta, um sábado e um domingo discutindo reforma tributária, né? Na época que ainda estava lá o governo Fernando Henrique, né? Até que o representante da Fazenda, da Receita Federal, levantou e falou: gente, começou a grifar lá, um monte de coisa. Blá, 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 blá. Falou: isso daqui, esses pontos que eu grifei, são inexequíveis. Não há como ser aplicado, não há mais como, não tem como isso aqui ser implantado. Foram 3 dias perdidos, porque ali, naquele dia, morreu a reforma tributária. Esperamos, e eu acho que talvez não morra de 100%. Mas muita coisa que está aqui, para dar certo, tem que ser melhorada, né? exatamente. A matéria do Gustavo Brigadão tá lá no Conjur. É Isso, uma matéria bem interessante. A gente pode até conversar sobre ela no próximo episódio, porque ele aborda pontos críticos bem interessantes aí. exatamente, exatamente. Mas Né? Até, de repente, dá até para compartilhar no nosso... eu vou colocar lá no Instagram. E também no nosso WhatsApp, lá, no nosso grupo lá do Isso, na WhatsApp. comunidade eu vou colocar. É, Verdade. Então, vamos fazer. Então, a gente promete que vai fazer uma série da reforma tributária. Uma vez por mês a gente fala um pouquinho dela. isso. Material para quem, assim, agora... Para quem tá indo no feriado, tá meio sem fazer nada, sei lá, tá na praia, tá frio, né? Tá a fim de ler 92 páginas aqui disso que eu acabei de resumir para vocês aqui, né? A gente compartilha lá com vocês, né, no grupo Na também. nossa comunidade. O link tá lá no nosso Instagram. Isso Então, aí. estouramos 11 minutos do nosso tempo, mas lembrando, né, gente? Já posso encerrar, Nicolas? Claro, claro, deve. Lembrando que a gente tem a nossa comunidade tributária lá no WhatsApp. O nosso Instagram também tem alguns conteúdos bem interessantes. A gente está cada dia mais compartilhando insights, dicas do dia a dia, no LinkedIn também, e tem o nosso site, que vai ser atualizado periodicamente. E tem muita novidade boa vindo por aí, então não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E nosso Friday Tech Pocket, que não foi tão pocket assim, foi especial aí para você curtir essa notícia, essa matéria no feriadão aí. Ficamos por aqui hoje? E, gente, vamos lá, aproveita o feriado, bom descanso para quem for descansar e estamos à disposição. Um Estamos à abração para disposição. Um abraço.